pessoal! Bem-vindo a mais um episódio do podcast Minha Humilde Opinião. Chegamos ao 15º episódio, Fábio Santana. É isso aí, minha gente. Já tá rindo aqui. Antes de eu cumprimentar vocês, eu tenho que falar a verdade. Fala aí, Fábio. Vocês estão ouvindo aí, tá tudo bem, tudo legal, mas aqui com a gente não. Acredita que a gente acabou de gravar o podcast inteiro. Não. E não gravou. Quase inteiro. Quase Tava na metade da primeira parte. Foi da conversa, menino. Mas faz parte, bola pra frente que atrás. Mas vamos lá, né? Você já sabe os recadinhos do começo. Siga a gente lá no Instagram, @podmho, nossas iniciais, @Pandral e Fábio Faz Artes, nossas contas individuais, e os meninos do Mió TV Oficial. E para você que está chegando aí, caiu de paraquedas no YouTube, não esquece de deixar o seu like, fazer sua inscrição e ativar as notificações, que a gente precisa dessa força aqui nesse começo de caminhada, beleza? Segue a gente também em todas as plataformas de áudio, né, Fábio? Spotify, Google Podcast e também qual outro? Apple Podcast, lembrei. Bichinho ficou coitado. Oh, meu Deus do céu. Foi porque é por causa de Paulinho, minha gente. Vocês vão aí nos comentários xingar Paulinho, tá? Isso é problema, foi culpa dele. Deixa pra que vai ser de quinta. Isso não é hora de lavar roupa suja, Perdão. menino. Então, pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do podcast Minha Humilde Opinião. Isso aqui você sabe que é o espaço onde a gente dá a nossa humilde opinião, que ninguém perguntou, né? Uma opinião sem fundamento, sem embasamento, mas a gente sabe que todo mundo gosta de meter o bedelho e dar opinião onde não é chamada. Essa é a nossa função aqui. Mas hoje o negócio é especial, que a gente vai dar opinião e conversar muito sobre dança popular, cultura popular, com uma convidada muitíssimo muito especial e muito talentosa, que já bateu um bicho papão, aqui com a gente em off e pensei que estava gravando, mas não estava. Mas ela está aqui, firme e forte na luta com a gente. Ninguém segura a mão de ninguém e vai que vai dar certo. Bem-vinda, Jussara. Olá. Jussara Queiroga, Olá, bailarina, talentosíssima. Todos. Muito obrigada. Ai. E agora a gente vai começar de novo. Vamos lá. Nome de novela, né? Começar de novo, mas tá tudo bem. Minha gente, hoje vai ser um Sem surto. apegos. Sem apegos. Pois é. Minha gente, eu vou começar aqui a conversa com Jussara, que a gente está conhecendo ela hoje, né? Pessoalmente, Isso. assim. Mas de cara a gente já percebe que é uma pessoa pra cima, cheia de energia e muito cheia de talento. Então, para vocês conhecerem também, a gente gosta de começar perguntando quem é Jussara, quem é você na fila do pão? Sim. Então, eu sou Jussara, né? Eu nem falei minha idade no outro. Não. Eu sou Jussara, eu tenho 31 anos. Oh. Menina, novíssima. Passei do portal dos 30. E eu sou dançarina popular e sou produtora cultural. Então, eu danço desde pequenininha, né? Entrei no grupo profissionalmente aos 9 anos, no grupo de dança Tropeiros de Companhia de Dança, que era lá de Vicência. Eu sou de Vicência, daqui da Mata Norte de Pernambuco. Pernambucano igual a nós. Sim. E é isso. E é mais isso. quero saber? Sou mãe de 2 meninos, Uhum. Produtora, né? Raul e Gael. Raul e Gael. E aí, pronto, conta pra gente como foi que tudo começou lá em Vicência. Tu fazia parte de um grupo de Do dança grupo de quando era dança. moleca. Sim, eu sempre quis. Eu sempre dancei, né? Como eu tinha falado. Isso. A Que a gente vai gente... ficar o tempo todo assim, como eu falo. É. Eu sempre dancei, né? Desde pequenininha, a mãe sempre disse, né? Desde o primeiro balé da escola. Sempre tive essa facilidade com ritmo. Então, tanto que até em todas as festas da família, a gente sempre tinha aquele momento de agora a Ju vai dançar. Então, eu começava a dançar e também todos os primos, todo mundo vinha atrás. Então, era bem interessante. E aí, eu ficava no pé de manhã para eu entrar no grupo de dança de Vicência, porque foi final dos anos 90, início dos anos 2000, que teve uma efervescência de grupos de dança aqui pelos interiores, inspirados, na verdade, no Balé Popular do Recife, né? Que o Balé Popular do Recife também foi um balé em que iniciou, acho que nos anos 70, e iniciou justamente dessa forma. Os irmãos Madureira, né, eles vinham pelos interiores, né, observavam as danças e também criaram novos passos, tanto que eles ensinaram um método que se chama Brasílica. E aí muitos grupos, muitos interiores, né, ficaram com grupos de dança que dançavam todos os ritmos, não era um grupo específico de uma linguagem só da dança. Então, aos 9 anos, eu consegui, né? Manhã deixou eu entrar. E, desde então, foi a minha grande escola de dança. Então, dancei dos 9 aos 20 anos, que foi quando eu engravidei do meu primeiro filho. Mas só nessa companhia esse tempo todo, não, né? Foi. Na Caramba! Tropeiros. Foi. Sério? Porque Nossa. mesmo quando eu fui morar no Recife com 17 anos, quando eu fui iniciar a faculdade,
Aí eu ainda dançava, tipo, fim de semana, quando tinha apresentação, sabe? Aí eu ainda dançava. Que legal. Massa, Guerreira. menina. O tempo todo e nunca deixou. Guerreira, viu? Incrível. Eu pensei que, tipo assim, depois, com pouco tempo, tinha mudado, ido para outros grupos e Não. tal. Então, já participou de algum grupo, assim, lá em Recife, Balé Popular ou alguma companhia de lá? Pronto, então quando eu fui para o Recife, aí eu fiz algumas aulas, né? Então eu participei da Escola do Balé Popular, que era a Escola Brasílica. Eu participava de alguns projetos de dança. E depois também, acho que foi em 2017, eu fiz algumas aulas de dança no Cavalho Estúdio de Dança, que é um estúdio de uma amiga minha. Ah, lá. eu sei, menino. Como é? É de Alê. Alê, sim. Eu já usei o estúdio de Alê. Vê já. só, menino. Eu dei oficina lá no estúdio dela, de É desenho. maravilhoso. O mundo é pequeno, minha gente. A Alê está no meu projeto, que eu vou falar daqui a pouco, do Cabocla que da massa. Mata. É. Legal. E aí eu fiz umas aulas lá, sendo que hoje eu não participo de nenhum grupo de dança, né? Sou como se fosse uma dançarina solo, que faço participações de alguns projetos de dança, ou alguns grupos musicais me chamam para eu fazer a parte da coreografia do espetáculo. E também fico fazendo projetos meus. Entendi. Individuais. E aí, é como se a tua produtora prestasse assessoria para as pessoas que fazem projeto e tal. Sim, que eu tenho a Cabocla Produção, né, que eu abri em 2021, em janeiro. Na verdade, eu faço o projeto, porque, assim, a minha escola de elaboração de projeto é o Ponto e Pontão de Cultura Poço Comprido. Não sei se vocês já foram lá em Vicência, é um museu, que ele é tombado. Ele é o único museu do estado de Pernambuco tombado pelo IFAM nacionalmente. É um engenho de cana-de-açúcar que, hoje em dia, ele é ocupado pela associação, que a gente faz parte, que é a AFAV, a Associação dos Filhos e Amigos de Vicência. Então, minha mãe foi uma das fundadoras, que é a Joana Dark, também é produtora cultural. Foi um mutirão que as pessoas de Vicência fizeram. Deixa eu te interromper só um minutinho para eu não me Assuntos esquecer. aleatórios. Não, para não esquecer o que eu ia perguntar, nem aleatório. Mas é tipo, como foi que surgiu a ideia dessa produtora? Foi através da tua mãe? Ela já era produtora antes? Como foi? Porque foi agora em 2021, né? Na pandemia, que tu abriu a tua produtora. Então, porque ao longo da vida eu caí na Faculdade de Engenharia de Energias Renováveis. Que tem tudo a ver com dança, né? Tudo a ver. Veja só. Que foi... Então, quando eu fui fazer vestibular... Eu sempre dancei, minha família me apoiou como dança, mas como uma coisa paralela. E aí, quando chegou aquela hora do O que vamos é bem ver... incompreensível nesse Brasil, né? Ninguém Quando acredita chegou nisso aquela como hora profissão. do vamos ver, e aí vestibular, e aí no ano abriu a faculdade de dança e de engenharia de energias renováveis, assim, já para me desafiar. E aí eu estava tão com o véu da ilusão do capitalismo de dinheiro seguro, que eu tive que seguir para a parte de engenharia, porque eu sempre tive facilidade com matemática. Mas isso também é explicado porque quem é bom de ritmo é bom de matemática. Por isso que eu sou péssimo. Sou péssimo em matemática. Eu pareço uma vassoura dançando. Não, minha gente. Não dá certo, Não dá. não. Uma cana. Eu e tu. Eu sou uma cana Mas gorda. pode ver, muitos músicos gostam de algumas matérias exatas. Legal. Química, física, matemática. Menina, me conta se Freud explica a ciência. Não sei, agora eu fiquei sem saber, não sabia. Por causa das notas musicais, do ritmo, tudo isso tem a ver com matemática, cálculo, número, raciocínio lógico. Vivendo e aprendendo, Céu. então, mano. Eu vou aprender algum instrumento para ver se eu sei matemática. Né? Deixa ela E terminar, aí da produtora. mesmo, eu sempre vivi cultura, né? Assim, desde pequena. E minha mãe engajada nessas causas. Então, esse Museu Poço Comprido, ele é um pontão de cultura porque ele começou... Como ele é um museu, ele abraçou várias linguagens. Então, lá a gente fazia projeto de todas as linguagens. Já fez projeto de fotografia, patrimônio histórico, música, dança, teatro... de tudo, artesanato, e sempre com foco também muito para eventos e também muito forte a formação, porque a gente acredita muito que educação e cultura tem tudo a ver e é uma forma bem eficaz de formar as pessoas, de desenvolver as pessoas. Concordo. Então, mesmo eu indo para a parte de engenharia, né, eu fiz a faculdade toda, fiz 2 mestrados, trabalhei na área 6 anos. Gente, Eu sempre... em paralelo, fazia projetos culturais ou participava de algum projeto cultural. com o pessoal lá nesse museu. Porque eu trabalhava com horário comercial, mas assim, sempre final de semana ou alguma... Tava lá nos ensaios dançando. É amor mesmo. Tava, E aí, quando eu engravidei do meu segundo filho, foi que veio assim a consciência de que não adianta eu estar fazendo uma coisa... Eu gosto também, né, dessa parte de engenharia de energias renováveis, né, obtenção de energia através de fontes limpas, que sejam bons para as pessoas e para a natureza.
Mas eu não amava feito a dança, né? Eu não amo feito a... Era Eu o teu amo a sonho. dança. Não era a tua missão, né? Não era a minha missão. E aí foi quando eu tomei coragem e abri a produtora. Por isso, então, essa produtora, ela vem como se fosse uma afirmação para mim mesma, assim, sabe? Que eu consigo e eu vou conseguir viver de arte. E aí, Legal. para chegar nisso, foi também muitos processos internos, né? Porque a gente vive hoje... Todo mundo sabe, né, que o pessoal que vive só de cultura, só se for muito famoso, Exato. ou vai viver uma vida que não está tão confortável e sempre tem que fazer outras coisas, né? Eu tive que dar alguns passos atrás também, pelo estilo de vida que eu tinha, mas eu sou muito mais feliz agora. Isso é o que É o que vale. importa. É o que importa. Aí, às vezes, as pessoas perguntam assim, o que é ser rico, né? É. E, às vezes, não tem muito... Às vezes, não, né, gente? Isso nunca tem a ver com dinheiro. Né? Tem a ver com Tem a ver com o seu realização. propósito mesmo de vida. Você se sente confortável fazendo aquilo que você está fazendo, então ok. Exato. Né? E também ver maneiras de se manter, porque não adianta também, tô feliz, mas a gente está dentro do capitalismo, né? A gente também precisa pagar nossas contas. Tem que encontrar esse equilíbrio. Principalmente na arte, né? Com não certeza. adianta a gente estar produzindo. Como é que a gente vai ter inspiração, felicidade, se a gente está cheio de conta para pagar? Não tem que ter o retorno, né? Tem que ter o retorno também. Não tem cristão que produza nada Não gosto. bem feito. Acho que, Verdade. às vezes, quando eu tô sem inspiração, deve ser isso. Conta. Muita conta para pagar. Né, menino? Oxe. E aí, a Cabocla Produção, que é o nome da minha produtora, né? Eu sigo como a minha função de dançarina, né? Participando de projetos e criando meus próprios projetos, mas também muito na elaboração de projetos para artistas, principalmente editais públicos. Então, agora mesmo fechou o SIC Recife, que é um edital público foi, da exato, Prefeitura do Recife. exato. E aí, eu faço a propaganda e elaboro projetos para as Menina, se eu pessoas. tivesse te conhecido antes, eu tinha te procurado. Porque deu foi zebra nesse negócio que eu fui fazer. Eita, Ninguém tá- abafa. não deu É porque... Então, aí eu ficava me perguntando, meu Deus, para que eu fui fazer engenharia? A vida toda fazendo engenharia, eu podia ter feito dança, hoje onde eu estaria? Sendo que eu vejo que tudo tem um porquê, né? A engenharia me deu um raciocínio super lógico de eu resolver qualquer problema e eu tenho muita facilidade com planilha, conta, orçamento. Ai, nossa. Que é uma coisa ajuda, que na parte da arte, por ser, em sua maioria, uma área de humanas também, as pessoas têm dificuldade nessa parte de exatas. Então, eu também peguei esse lado, vamos dizer assim, do mercado. Então, nada foi errado. Era para ser assim. Foi. tinha que ela Era para ser precisava. desse jeito, para Foi. poder acontecer em 2021 a tua produtora certinho. Foi. Senão, talvez se fosse só o talento artístico, somente a dança, Não tinha talvez chegado. tivesse dado uma E zebrinha. não tinha dado esse suporte Isso. para tudo, assim, porque esses editais públicos e de algumas empresas maiores ou bancos, eles são muito importantes porque são editais de alto orçamento. Então, dá para você Isso. fazer um projeto muito bem feito, né? E aí eu pego esse nicho. Isso foi que deu todo o suporte. E aí, quando a gente estava aqui em off, um passarinho estava dizendo que tu foi bater na Europa, viver lá. Vou ter que dizer pro povo também. Como foi isso? Na época da faculdade. Não, na época da faculdade eu fui pelo Ciências Sem Fronteiras, que eu ganhei uma bolsa de estudo, estudei 1 ano na Itália, em Torino, na Faculdade Politécnico de Torino, né, que é a de engenharia. E eu morei 1 ano lá. Chique. E aí foi muito bom também, né, porque quando a gente sai do país, a gente é um choque cultural e é uma ampliação de pensamento outro incrível. mundo, exato. Tanto para você ver o que tem de bom lá, que a gente poderia ter aqui, como também para a gente ver o que tem de bom aqui. Exato. Porque quando eu saí do Brasil, eu pensei que aqui sempre a gente ia ser pior, vamos dizer assim. E quando eu cheguei lá, eu disse, meu Deus do céu. Quando eu cheguei lá, Não na é época, assim. eles mal usavam aplicativos. Até hoje, eles ainda vão para os Correios pagar a conta. Deus me livre. Tem muitas coisas assim que eles ainda são bem diferentes. Agora também depende do país, né? Mas assim, foi bom para muita gente até criticou na época e tal, né? Do Ciências Sem Fronteiras, mas eu acho que foi tudo inveja de quem não foi. Menina, eu já tô com inveja, e nem foi da minha época. Porque eu acho que o grande ganho desse projeto não foi nem acadêmico, foi mesmo de ampliar a visão dos brasileiros que eram mentes pensantes da época, que estavam na faculdade. Verdade. Então, minha primeira passagem pela Europa foi essa. Aí, recentemente, eu fui com a dança, né? A gente foi levar Muito bom. o nosso projeto Música Rural, né? Que ele foi coordenado e elaborado pela minha mãe, né? Joana Dark. E eu estava na produção geral e também sou a dançarina do espetáculo. Então, Música Rural, ele é um projeto onde reúne vários mestres, né, da cultura popular.
Aí a gente trabalha lá maracatu, coco, ciranda rural. E aí eu entro com a parte da dança. Inclusive, um dos mestres é Josivaldo Caboclo, Josivaldo, que é daqui nosso de amigo, Lagoa de exato. Itaenga. Eu acompanhei essa viagem, tudo. Foi. Foi massa. E aí a gente foi para lá, a gente foi para Portugal e Espanha. Ai, Foi que lindo. Perfeito, lindo. Foi Ai, lindo. que Parabéns, que tudo. sucesso, né, menino? Foi. Que coisa chique, que Vai coisa rodar boa. o mundo Aí, todo. Aí ela falou, aí vocês levaram vários ritmos, né? Coco, Foi tal. coco, ciranda, maracatu rural. Aí me conta uma coisa, para entrar numas perguntas meio aleatórias, que eu sou meio louquinho. Existe, assim, para um dançarino de cultura popular, de dança popular, um bailarino, uma bailarina, se existe um ritmo que a gente gosta mais, ou dança é tudo dança, ou se tem essa separação, como é que isso funciona? Para mim tem, né? Como eu estava falando, todos os corpos dançam, né? Eu gosto de também dançar. Eu danço tudo. O que eu gosto é dançar. Entendi. Mas aí eu me especializei nessa parte de danças populares porque a gente está aqui, né, no meio da Mata Norte de Pernambuco, que é um lugar super rico, né, na cultura popular brasileira. Então, como eu tive essa formação de dança popular, então eu sigo nessa parte mais profissional, mas eu gosto de dançar tudo. Mas o que eu tenho alguns ritmos daqui que eu gosto de dançar mais. Como eu gosto de dançar muito ritmos que são mais agitados, que eu sou um pouco agitada. Sério? A gente não percebeu. Não, tô te achando tão calmo. Eu gosto muito de dançar coco, frevo. Ai, frevo, é lindo. Cavalo marinho. Deus me livre. Cavalo marinho, gente. É pra morrer. E caboclinho. É outro. Ai, já fica assim. Eu tenho uma caída também pro chachado, né? Eu conheço muito Ela pessoal de lá. Ela deixou algum de fora? Porque eu perguntei. Ela não disse todos os ritmos, não, gente. Eu perguntei, E só aqueles que cansam. eu perguntei o então, preferido, eu a mulher Meu falou a lista Deus. dos ritmos. Tem afro, todinho. tem afoxé, tem boi, tem guerreiro, que são do Maranhão, tem reizado, Eu conheço tem maracatu, rural e nação. E nação. Gente, pronto, eu vou trazer uma utilidade pública para Vamos quem lá. está assistindo a gente que não conhece, né? Que está vendo que nós somos pernambucanos, o nosso sotaque é totalmente diferente e charmoso. Eu Belíssimo. Sei que vocês estão curtindo bastante esse sotaque carregado de Recife, de Pernambuco, do interior. Mas, enfim, conta para a gente um pouquinho, para quem está ouvindo a gente, essa diferença do maracatu rural e do maracatu nação, porque a gente aqui é de uma região que é a zona da mata Isso. de Pernambuco, tem muito engenho, tem muito canavial, e aqui é muito forte a questão da presença do maracatu de Rural. baque solto, e mais para a parte do litoral é o maracatu nação, que são com os toques de tambores, não tem os lanceiros. Então tem uma certa diferença no formato, na construção. Sei que é uma bailarina aí, explica um pouquinho para a gente entender um pouquinho disso aí. Então, a principal diferença, assim, vamos dizer, da linhagem, né? O maracatu rural nosso, ele tem uma linhagem, ele vem de uma cultura indígena. E o maracatu nação, ele vem da cultura africana. E por isso que é mais pelo litoral, né? Então, o nosso, ele é indígena. O nome baque solto é por causa do baque, que ele é... Ele não tem a virada. O outro é baque virado, porque é... Aí tem a virada. Eu acho que eu já ouvi alguma coisa, me passou pela mente, eu posso até estar dizendo uma besteira aqui, mas aquele som da alfaia, tum-tum, tum-tum, é como se fosse lembrando o barulho do bater das ondas no barco. Tem várias histórias, né? Sobre isso. Também fala que o nome maracatu vem daí do maracatu. Aí tem várias... Entendi. Não tem uma coisa certa. Né? Porque tudo que é de... A nossa cultura também popular vem muito da oralidade, né? Claro que hoje em dia está sendo muito documentado, mas é uma coisa que vem muito de forma oral. E aí sempre tem essa... Quem conta um conto, aumenta um ponto. E aí acho que cada um interpreta de um jeito. E aí o nosso maracatu rural, ele era formado pelos caboclos de lança, por isso que o nome é caboclo também. É muito... Caboclo. Sim. Caboclo. É muito colorido, né? Porque a cultura indígena também tem muito isso do colorido. Sendo que depois não tinha o rei e a rainha, não tinha essa corte. Isso veio do maracatu nação. Que isso é uma polêmica, até hoje, assim, é um pouco polêmica, que não é muito... Olha a bomba. Olha muito a bomba falada, que Jussara traz. que foi desde que começou esse... Como é o nome, por rapaz? causa Que de tem nos questão de carnavais. concurso, concurso de Por causa de carnaval. concurso de agremiação, por causa de Da quesito de Prefeitura do julgamento, Recife. eles começaram a inserir corte dentro do... Disse que era obrigado o maracatu rural ter corte.
Aí foi Deus. começaram, eu acho que começou, não sei se... Aí lá vai eu aqui, né? Não, mas se... Opiniões não embasadas. Mas aqui é Eu não para sei isso. se foi na década de 80, por aí. Porque o maracatu tem mais de 100 anos, né? O Cambida brasileira tem 100 anos ininterruptos. E tem o de Araçoiaba, que é mais antigo. Mas aí é isso. E aí o maracatu nação, não. Ele vem toda a corte, né? Toda a parte mais afro. Entendi. E aí tem mais uma relação com religiosidade. Na verdade, os dois têm, né? Os Só dois que têm. são Aqui é com a Jurema. de ramificação Jurema diferente. Sagrada, que é essa parte da espiritualidade indígena. E lá é mais a parte de candomblés. E orixás e essas coisas. Faz todo sentido. né? Faz. Faz todo Depois que a sentido. gente começa a entender, vai juntando as pecinhas. É. Tanto que, por exemplo, as danças indígenas são muito em filas, em rodas. E os Isso. caboclos de lança, nas evoluções, eles fazem isso. Né? Filas Eles e rodas, verdade. seguem também. Filas e rodas. Muitíssimo interessante. Gente, o que foi, Gegel? Não, Fala, é Gegel. só para complementar o que ela falou, porque eu vou ter outro olhar agora quando eu for ver um maracatu. Então eu vou contar um pouco da minha... Não é a minha opinião, não, mas é uma experiência que eu tive com o maracatu. Eu, quando adolescente, eu era bem jovem. A gente cresce aqui e a gente tem contato com a cultura popular desde que a gente é pequenininho, né? E muitas vezes isso passa meio que despercebido. E muita gente não dá muito valor a isso, não. Olha na rua, desdenha e tudo. E prefere dar valor a uma coisa De fora. importada, externa. Ou... Não precisa nem ser tão longe, desde que não seja tão de perto, né? Santo de casa não faz milagre é uma frase que se usa muito. Mas aí, quando eu era bem moleque, precisou eu ver um maracatu de baque solto no palco de um teatro, fora de... Teatro, eu disse, teatro. Fora de Pernambuco, para poder entender a grandiosidade. Eu viajei para Salvador, quando eu fazia parte de uma ONG, e eu fui ver um festival de juventude e tal. E tem aquele momento sempre que tem as apresentações culturais de cada estado, né? E aí, tipo assim, eu nunca tinha saído daqui, nada. Era uma das primeiras viagens que eu estava fazendo. E aí, menina, um teatro enorme. E eu não sabia nem o que ia rolar. E eu acho que foi o Maracatu de Salu. Menina, daqui a pouco começou a orquestra tocando no fundo do teatro, assim... E muito uma forte. figura de um caboclo só, assim, na caixa preta, dançando. É muito forte. A figura mais linda do mundo. E quando eu vi o teatro todo, assim, levantar e aplaudir de pé... Chega a me arrepiar. Aí eu olhei assim, e aquela imagem é muito bonita, né? Linda. E aí o caboclo fazendo a evolução sozinho, assim, o terno foi subindo no palco... Quando pensa que nós vai entrar na corte inteira no palco, e tomou aquelas cores, aquela proporção toda. Lindo. O teatro em pé, aplaudindo assim. Aí eu fazia assim, gente, isso aí tem lá no quintal de casa. Isso é meu. Isso aí é de lá e a gente nem vê. Precisa saber o quanto isso é importante aos olhos de outras pessoas, para você entender. A partir daí, eu moleque, né? E até hoje, eu gosto de maracatu. Já foi referência para minhas pinturas, para minhas aquarelas, para desenho, para gravura, para ilustração. A gente mistura E no tudo. final de tudo foi para um espetáculo de quadrilha que eu já citei aqui no podcast, inclusive, uma vez. Porque foi um espetáculo muito importante, porque a gente ganhou o prêmio do Nordeste com esse espetáculo de 2016, e era sobre o maracatu rural. É porque o maracatu rural, realmente, ele é um ritmo que ele tem muitas... como é que eu posso dizer? Ele se aproveita muito. Né? As loas dos mestres, as poesias, né? Tem essa parte. Tem a parte dos metais, a parte musical, a parte percussiva. Tem a parte da dança. Tem a parte do figurino, da indumentária. Então, assim, é um ritmo que realmente ele tem diversas áreas que a gente pode assim se debruçar e dar muito pano para manga. Coisa. De cada detalhe dali, você pode tirar um universo de coisas. Se for na parte plástica, na parte visual, na parte da dança, na parte da música, na parte de personagem. Na parte da religiosidade. Encenação. Religiosidade é um universo que, meu Deus do céu, é conteúdo para uma temporada de podcast toda semana e você não consegue destrinchar de tanta coisa que tem. Então, assim, é de uma pluralidade, de uma riqueza incrível. E olha que isso é uma pincelada por alto de um dos ritmos que essa moça dança, não é? Porque é notório que é uma missão, né, na tua vida. Missão de vida. Porque eu acho que eu não sei se eu falei isso antes, agora ou foi quando a gente não tinha gravado. Fala agora. Mas eu vou falar de novo, se não for, tu vai tirar. Senão vai ficar eu dizendo isso aqui, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Tipo, esqueci o que eu ia dizer.
Mentira, eu não esqueci o que eu estava dizendo, não. É tipo assim, quando você propaga aquilo que você vive, de onde você veio, as suas raízes, eu acho que a verdade, a força é muito maior do que você crescer aqui, precisar consumir o que é de fora, viver o que é de fora. E não que não seja bom e que não seja interessante você absorver coisas de fora e entender. E tem a sua força e tem o seu valor também. Mas quando é o seu, que você está propagando, levando para o mundo, eu acho que tem um peso bastante interessante. Eu acho que isso é para tudo na vida. Eu tenho aprendido isso nos últimos anos, que a gente só pode repassar aquilo que é verdadeiro na gente. Então, não adianta... Eu aprendi muito isso também com as professoras da escola do meu filho. Elas dizem muito isso. Não adianta eu repassar algo que eu não vivi, porque não vai ser verdadeiro, não vai ser repassado da mesma forma. E aí eu fui trazendo isso para a minha vida, né, para as vivências. Tanto que, assim, passando assim para o outro lado, ninguém sabe medir a dor do outro. Dor é dor. Dor é dor. E só quem sabe o que vai passar aquilo é quem viveu. Não adianta eu estar falando sobre coisas ou sobre alguma experiência, ou até julgando, né? A gente vive muito num mundo de julgamentos. Julgando, aquela pessoa fez isso. Sim, mas você você está na vida daquela pessoa, você está passando por aquilo. Exato. Então, eu acho que tudo que a gente vive e quer repassar, eu acho que sempre vai ser da melhor forma, porque vai ser algo que está verdadeiro, né? Que tão sensível. Não tinha jeito melhor de terminar essa conversa, né? Ele fluiu. Foi muito massa, fluiu. A gente repetiu. Eu queria finalizar Quer finalizar o bloco? Não, tu pode finalizar. Né? Eu só queria finalizar agradecendo, dizendo que foi um prazer recebê-la, lhe conhecer. Prazer é Você é uma todo pessoa meu. muito para cima, muito cheia de energia. Queria dizer que eu agradeço muito estar aqui, a todo mundo, Paulinho, toda a equipe, vocês. Valeu, Biel TV. Eu tô num período de muito trabalho e que não está sendo muito para arte. E aí hoje aqui foi um respiro assim para mim. Vou falar de arte, vou falar de dança, conhecer novas pessoas, eu adoro conhecer Mas novas a gente pessoas. percebe quando a gente fala de uma coisa realmente que a gente ama, que a gente vive, e a conversa... E a gente já falou isso aqui também. Se deixar, a gente fala até... E se eu não dançar, eu adoeço. Então, quando eu tô já ficando meia piradinha, eu boto a música em casa, né, Raul? Raul tá aqui, meu filho. O filhote. Fico dançando, né, Raul? O Raul às vezes olha, mamãe, você não é normal. Eu digo, e quem é? E quem é normal? De perto ninguém é, não. Pois é. Dança é a melhor cura. Por isso que todos os corpos e corpas dançam. Vou começar a dançar. Vai lá, já dançar. Gente, é isso. Então, a gente ainda tem o nosso quadro de conversas aleatórias, um tiquinho, que a gente ainda tem umas roupinhas sujas para lavar. Então, fica com a gente que tem Conversas de Quinta. E é isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso quadro de conversas aleatórias, Conversas de Quinta. O que é que está acontecendo aqui, minha gente? Eu tenho um ataque de... Já começou assim. O CQ hoje está demais, com a nossa convidada Jussara Queiroga, junto com o Gel. Não, minha gente. Deixa eu tirar o óculos. E é sobre isso. Hoje, realmente, eu digo que sempre nos episódios a gente está ladeira abaixo, mas hoje a gente chegou no subsolo, do fundo do poço. Não, porque o pessoal não entende. A gente tá brilhando. Já tá engasgado. Não, é porque quando a gente tem um convidado que a gente se conecta, é muito bom. Aí acontece isso, minha gente. Eu posso fazer nada. Vocês que lutem aí pra assistir. Mas então, a gente começa o CQ. Vocês já sabem como é que funciona o CQ, né? A gente tá aqui já nessa vibe. E aí, Fábio? É porque aqui é o quadro que é o de conversa. CQ? Conversas de Quinta. Conversas de É um quinta. C e um Q. São as iniciais, Esse aqui... Sigla. Esse seria o podcast, né? Conversas de Quinta, porque seria mais aleatório. Mas aí a gente tem um nicho que fala de arte, cultura Aí popular, é minha ilustração, opinião. e a gente dá opinião sobre tudo. Massa. Mas aí aqui, quando chega no CQ, que é o subsolo, que fica no finalzinho... Que começa desse jeito. Aí a gente desce o nível e a gente Entendi. pode reclamar do que a gente quiser, falar da vida da gente quiser, tudo. Aí aqui a gente pode escrachar a verdade. Quem vai pagar os processos E também, não é a né, gente. Não é a gente, Aí não. assim, a gente tá aproveitando, porque como a gente tá começando o projeto do canal agora, aí o YouTube não vê. Aí a gente tem... Aí a gente fala de tudo. Tendência. Aí fala as Também. coisas, chama nome, bota música. Chama vocês que chamam, porque eu não hablei Eu só chamei uma vez só, tá mas bom. o pessoal passa no YouTube nem vê. Vai, É isso. tu quer começar? Eu quero começar. Reclamando. Ó, Pra eu quero Jussara saber, entender. quero saber a humilde opinião de Jussara sobre o seguinte: dança
A gente falou aqui no comecinho, na primeira parte, que todo corpo dança. Se for todo desengonçado, fora do ritmo, cada pessoa tem o seu movimento e tal, beleza. Eu quero ver o que ela vai dizer. Não, eu quero saber assim, o que é que tu acha de danças que são julgadas assim, por muita gente como coisa vulgar, que não é dança. Pessoal que fica fazendo TikTok, que fica fazendo dancinha da moda, passinho, essas coisas. O que é que tu acha? Qual a tua humilde opinião sobre isso? Tô de olho. Sobre a dança vulgar ou sobre o TikTok? Sobre as duas Olha, tu coisas. escutou, né? Não é nem passinho, é dança vulgar. É tudo no mesmo pacote. Então separa. Vamos lá. O que é que tu acha da dancinha do TikTok da moda? Né? Que sempre tem uma toda semana. Então, eu sou um pouquinho uma pessoa fora do ar, né? Pelo meu acidente em peixes. Eu não tenho TikTok, mas eu sei que passa muita coisa. Eu também não tenho, não, criatura. Eu também não Mas tenho. eu sei que todo mundo tá dançando a dancinha. Isso. Então, eu acho bom porque tá se movimentando, mas eu não gosto quando a pessoa fica o dia inteiro naquilo. Entendi. Porque eu acho que, de qualquer forma, é uma fuga, Entendi. né? Sim, eu fiquei de olho porque eu sou TikToker, né? Aí eu fiquei esperando que ela mas, dizer. mas tu não dança, não, menina. Eu não danço, não. Eu não gosto de nada que... Não é que eu não gosto assim. Eu acho que a gente tem que equilibrar e ponderar para uma coisa. Isso é para qualquer coisa, tipo internet, Instagram, YouTube. Eu acho que isso é mais o tipo drogas, né? Tipo isso é mais drogas. Tipo drogas. Tipo isso, tem que Come- ponderar. comidas, Que é, menina? comida, besteira, porcaria. Tudo Mas isso aqui são tudo é excesso, né? Qualquer coisa são ali é excessos, né? São fugas que o ser humano... O quê? Gordura. Que é excesso. Tem que ponderar. Eu já tô ponderando, menino. Olha, lá vem eu aprofundar escorpião. Vamos profundo. embora. Eu acho que essa minha humilde opinião tem que ser mais profunda, porque assim, do jeito que a gente tá, o ser humano hoje em dia, tá muito desconectado da sua essência natural. Sim. Então, por exemplo, a gente tá aqui dentro de uma caixa branca de concreto, né? E a gente fica mais tempo dentro de caixas brancas de concreto do que ao sol, à lua. Então, acaba que realmente por isso que tá todo mundo louco, né? Hoje em dia. E você Isso parece explica que muita coisa. ainda você reduz esse espaço, porque além de você estar preso no quarto, você ainda está preso na tela. Na tela. As coisas acontecem ao seu redor, você não vê. Eu estava observando isso quando eu estava andando de ônibus. Eu estava no ônibus, eu estava mexendo no celular, fazendo não sei que danado era. E aí estava passando a paisagem bem bonita. Aí eu estava meio assim. Vendo e... Aí eu peguei o celular e falei, por que eu estou fazendo isso, menino? Aí fiquei olhando para a janela, esperar passar essa parte aqui para poder... Tem uma coisa mais recente também que a gente não vê mais, ler livros. Ler livro. Todo mundo tá parado vendo o celular. Tanto que eu não deixo meus filhos mexerem no celular de vez em quando. E aí, quando a gente vai para algum lugar, tipo, eu vou fazer minha unha, eu vou para cabeleireiro, que eu vou poucas vezes. Cabeleireira. Eu vou poucas vezes, mas quando eu vou, que eu tenho que levar eles, aí ele vai e leva um livro. Aí já teve vezes que ele está lendo um livro. Nossa. Ou senão já teve gente que perguntou, tu não dá celular, tu dá o quê? Eu digo, brinquedo. Já ouviu falar, querida? O brinquedo. Existe ainda. Todo mundo foi criado com brinquedo, mas é porque tá uma coisa, assim, realmente exagerada. Ai, Jussara, eu não consigo não viver assim. Tá exagerado. Mas às vezes me incomoda. Às vezes eu tô com amigos meus assim. Eu espero que vocês estejam vendo esse negócio aqui, que sabe que é para vocês mesmo, tá? É de tipo assim, você quase não vê as pessoas, porque cada um tá na sua atividade. E é muito desconfortável quando você está numa roda de 3, 4 pessoas e você está falando com alguém e as pessoas estão no celular. Assim, eu fico calado esperando. Tô ouvindo. Não. Mas ultimamente eu tive essa mania de ficar calado. E eu ficar assistindo todo mundo assim. Aí às vezes eu cruzo o braço e fico assim, esperando. Eu também sou Nessas aí, eu também era essa pessoa que ficava mexendo no celular. Eu mudei por causa dele quando eu tô assim. Porque tipo, você tá ali, é um momento presente, que também já é raro, né? Pela correria dia a dia de todo mundo. E aí, quando você tá presente com seu amigo, aí você tá no celular. E engraçado esse tipo assim, eu não sou aquele cara que não usa celular. Eu uso e fico nas redes sociais e tudo. Mas o tempo que eu fico, que não é nada comparado ao que eu vejo das pessoas ao meu redor, é um tempo que eu me cobro muito. Muito mesmo. Eu fico, gente, eu fiquei 1 hora aqui, meu Deus, procrastinando, vou né? morrer. Não sei o quê. Eu fico tão agoniado que eu passei um tempão no celular. Eu tô fazendo também momentos de detox de celular. Porque isso leva mesmo ao vício, né? Aí eu boto o celular trancado dentro do quarto. Ô, Jussara, mas quem trabalha com celular, Não, mas tem um Jussara? horário que eu preciso fazer minhas Ai, coisas meu de pai. casa. É porque a gente não tem um expediente quando é um trabalho comum, porque não pode ter lá no celular o Não, tempo. mas eu não estou dizendo que é quando eu não estou trabalhando, não. É quando eu estou em casa. Não estou trabalhando, sim. mas eu também trabalho em casa. Mas assim, não é o meu período, não é meu horário de trabalho. Foi o que eu falei. É isso meu mesmo. horário de eu ficar com as Isso. crianças. Aí eu deixo o celular lá e boto um silencioso, não perturbe.
ou é um momento de eu fazer serviços domésticos, que eu também faço, sou tudo. Né? Menina. Mãe, Vamos produtora, voltar tudo. aqui pro negócio da dança agora pornográfica. Eita, Sim, pornográfica. da dança vulgar. A dança vulgar. Sim, então, da dança vulgar. OnlyFans. Vamos lá. Eu acho que a dança... Eu não estou dizendo que é vulgar, não, viu? É o povo Sim, o que é que o diz por pessoal- aí. Eu não, sei não. Então, é o que eu digo. A vulgaridade está de quem está olhando. Quem vê. Claro que muitas vezes de quem está dançando também com essa intenção. É. Mas eu acredito que o nosso corpo é sagrado e a gente precisa, sim, movimentar a pelve. Muito. Isso é até uma das ativações da energia chakra. criativa, Chakra, menina, do chakra base. Então, assim, mexer o quadril, ele é muito rico, principalmente para o feminino, para todo mundo, né? É onde a gente tem... Tipo, se você está com falta de criatividade, vai rebolar. A gente não... Vamos... Ei, tô em casa assim, ó. É sério. Ô, Paulinho, tem um bambolê por aí, não? Meu Deus, que cena horrível, Fábio, rebolando. Tu já Meu imaginou? Deus, não faz isso com teu amigo. Pula, menina, acho que tá por fora disso aqui. Bate aqui. É. Mas Então, eu eu vou acho comprar um que bambolê. sendo que no contexto que a gente está hoje, realmente assim, né, tá muito arraigada essa questão de que porque tudo também do corpo feminino foi colocado para uma coisa que é pecado ou proibido, né? E aí isso também vem da questão da religiosidade, da religião católica de todo tempo, Ai, Jesus. protestante. Dá um cansaço isso? Isso dá. Por exemplo, participei do bloco que chama Vacas Profanas de Olinda, que todo mundo, que as mulheres que querem ficam com o seio de fora. E aí a gente ficava com o seio de fora, todo mundo. E aí, apesar de tudo, ainda tem gente que fica falando alguma coisa. Ah, porque aquela mulher tá ali com o peito de fora e depois não quer que olhe. Eu digo, pois é, o corpo é dela. Ela faz o que ela quiser. Agora você que tá olhando, não, porque isso, não sei o quê. Pronto, isso é a sua opinião. Mas assim, o corpo é dela. Pois é, sua opinião, então guarde pra você. É. Então, eu acho que essa questão de dança vulgar tem que também ponderar, né? Tem que ver também, porque, infelizmente, a gente ainda está numa sociedade que tudo que a mulher faz e o corpo da mulher faz Machista. é proibido. No final das contas, tudo que a mídia propaga é o que vira a opinião da maioria. Na verdade, às vezes, a opinião não é nem sua. É. O achar vulgar não é nem seu, mas Você é tipo vai assim, é o que a junto. televisão está dizendo, é o que o pessoal está dizendo, é o que o reality show está mostrando, aí você vai naquela onda, vai na vibe, e você, às vezes, não exercita essa história de você mesmo tirar a sua própria conclusão. Que é aquilo, né? Uma mentira contada várias vezes acaba virando Virando a verdade. É verdade. Queres reclamar de quê agora? Eu não, eu ia falar... Agora, tá bom, chega. Eu ia falar que eu e Jussara em off tava falando do signo, né? Sim. Que a gente tava aqui se Misericórdia, entendendo. Jesus, 2 horas de podcast. Pede o jantar. Não, só pra Eu gente... vou dormir hoje Não, aqui mas em Lagoa de Itaí. tem que, essa parte tu vai ter que dizer. Porque, minha Que gente, parte? olha, eu cheguei aqui no estúdio, Ah. Que parte. tava Porque foi tanta coisa. uma vibe esotérica, o povo falando de conexões, conjunções, ascendentes, descendentes, signos, luas, sóis, planetas. Não, porque eu encontrei uma pessoa Comenta. que sabe mais que eu. Aí eu fiquei assim... Aí a gente fica querendo, né? Mas mas tem que ponderar. O que a gente leva hoje para casa, que Jussara ensinou a gente tem que ponderar, minha gente. Vamos ponderar as coisas. Né, Ju? Mas Tá aí... bem íntima, né, Ju? Menina. Eita. Bem Pode me rápida. chamar de Ju, meu amiguinho. Mas aí, essa questão dos astros, Fábio, porque ela é uma pessoa também dos astros. E até da religiosidade, da misticidade, né? Religiosidade. Quase que não saía. Que ela levou até pro nome do Cabocla Produções, Massa. né? Aí eu queria saber de Jussara, como assim por que essa busca do misticismo e tal, essas coisas? Sim. Então, isso se deve muito realmente ao meu mapa astral, né? Porque eu tenho escorpião de sol, que apesar de todo mundo, escorpião, mas escorpião é um signo também muito ligado ao ocultismo. E peixes, né? Que aí é todo a É conexão uma com o bruxa divino. completa, Pô, né, minha gente, menina? e quem entende de signo? Água com água, esse mar profundo de coisas que... Ai, meu Deus do céu. Na Mas- minha água vai dar profundidade à superfície, porque peixes é água em superfície. Isso, superficial. Eu acho que quem tem essa vibe assim é porque tem, eu acho. Já nasce então, assim. eu já- Ninguém tem um dia que tá assim normal e diz assim, não, hoje eu vou
vou ser assim, uma pessoa espiritualizada, eu vou me conectar É com a porque natureza, tem. com as coisas. No início da minha vida, eu não entendia muito sobre essas coisas. Realmente foi ao longo da vida que eu comecei a... Vai Foi construindo, depois da fase adulta. Tem gente que vem antes, né? Mas aí, depois da fase adulta, foi que realmente eu comecei a estudar. Mas, assim, eu não tenho um curso de astrologia, não. Ainda. É tudo curiosidade e leitura mesmo, e busca, e ficar conversando com as pessoas, e observar. Feito isso que tu disse, né? Quando eu vejo uma pessoa que sabe mais do que eu, e aí eu fico perguntando sobre aquele assunto. Você é curioso, né? Sendo que isso é uma característica de Sagitário, que eu tenho um Sagitário no meio do céu. Sagitário, quando ele quando ele quer saber de uma coisa, ele vai até esgotar. Eu na vida. Esse aqui, meu Deus E também do tem céu. uma tendência de repassar. Muitos professores são Sagitários. Sagitário, Geminiano. Por quê? Ele porque também eu sou assim mesmo. Ele repassa as coisas. Aí eu já percebi também que eu tenho uma facilidade de decodificar, né? Por exemplo, eu pego um conhecimento bem difícil e consigo Passar de forma passar fácil. até para uma pessoa mais simples. Isso, é verdade. E eu acho que isso se deve à minha dança, porque eu convivi com muitos mestres e a maioria dos nossos mestres são pessoas simples. Né? Mestres da cultura popular, isso. pessoas da cultura popular. Eu gosto mesmo de estar numa festa com o povo mesmo da cultura popular. Eu sou povão. Eu gosto de estar. A gente se encontra no próximo Maracatu por aí. Ah, com certeza. Ai, que lindo. Com Estaremos certeza. lá. Gente, foi muito massa o podcast de hoje. Foi uma surpresa muito boa. Sim. Agradecer a equipe Foi do Mió lindo. TV que promoveu esse encontro, né? Que fez o convite. Valeu, Paulinho, Edmar Edmalha. e Rafa. E E Rafinha. Rafa, pessoal da equipe aí que trouxe Agora que eu a lembrei de Jussara Rafa, já pra tirou cá. tanta foto minha e eu não. Tentando buscar. Olha o peixe aí, ó. Então é isso, agradecer pela tua presença, né, por estar aqui com a gente e topar esse surto, essa conversa. Mas foi uma conversa muito boa, um dos Foi. episódios Foi. que eu mais gostei de Eu gravar. adorei Mas antes da também. gente ir pro finalzinho, deixar o espacinho pra Jussara dar o seu arroba, falar da Cabocla É, Produções. fala daí. Ah, sim, fazer meu marketing. Isso. Então, eu sou Jussara, né? Sou dançarina popular. Tenho uma produtora que se chama Cabocla Produção, ou Cabocla Produções, como queiram. Mas o meu arroba é Cabocla Produção. E aí podem me seguir lá no Insta, que eu sempre estou colocando, né, novidades sobre os meus projetos. Agora mesmo eu estou montando um projeto de montagem de espetáculo de dança, que se chama Cabocla da Mata. Estou bem no iniciozinho, ainda na parte de expressão corporal, pesquisa, mas que a gente vai estar mostrando assim para o mundo no semestre que vem. E sempre estou lançando as minhas propostas de elaboração de editais, né, para as pessoas de todas as linguagens culturais. E é isso. Arrasou. Então, gente, os links das redes de Jussara vai estar aqui na descrição do Spotify e também do YouTube, tá? Então, já desce aqui quando terminar o episódio e clica lá para seguir ela, ok? Se chegou até aqui, muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença. A gente se encontra no nosso próximo episódio. Não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar as notificações. Ô, menino, eu esqueci, hoje é meu aniversário. Não é amanhã? Hoje é sexta. Hoje é sexta. Ai, meu Deus. Eu quero meu presente. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Viva Zé! Obrigado, gente. Obrigado. Agora, vê o que é doido, o que é surto. Gente, eu esqueci, hoje é meu aniversário. E vai cobrar de mim pra eu lembrar do teu aniversário. É, porque pra tu dar um presente a mim. Tá, eu vou pensar no teu caso, tá bom? Vamos Tchau, dar tchau. pessoal. E é Beijo. sobre isso. E não tá nada bem.